Então vamos ao recado, à palavra do Senhor nessa noite. Senhor meu Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome, te damos graça nessa hora, já temos, Senhor, entregado a nossa oferta, dízimo, já louvamos ao Senhor com as canções, tivemos comunhão, já sentimos aqui a tua presença conosco. Continua, Senhor, com essa presença maravilhosa, agora através da palavra, fala aos corações aqui presentes, Senhor, faz conforme o teu querer, a tua vontade. O Espírito Santo usa-me, Senhor, conforme o teu querer, e que tudo que se levanta contra caia por terra agora em nome de Yeshua. Amém e amém. Bem, vamos nessa noite meditar no livro de Efésios 5, 14. Efésios 5, 14. Amém? Vou ler, os irmãos me acompanham, e diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Então a palavra diz que tem que haver o quê? O despertar, né? Muitas pessoas estão ainda dormindo. E isso foi falado no outro dia aqui em oração. Deus usou a pastora para falar sobre que ainda tinha pessoas dormindo e era para despertar. Então o tema da mensagem é: como se manter acordado por mais tempo? Como se manter acordado por mais tempo? Né? Se fosse o acordado físico, mas logo tomaria, né, algum cafezinho para despertar, uma Coca-Cola com café também faz ficar acordado. Então eu usar vários métodos, né? Ou porque tinha que trabalhar durante a noite, ou porque tinha alguma tarefa que tinha que ser feita, ou porque ficou uma noite inteira dormindo, mas durante o dia tem outras coisas para fazer. De alguma forma eu buscar, né, algum combustível para despertar e ficar acordado, né? Red Bull então, certamente se buscaria, né, algum método para poder não dormir, porque seria importante estar acordado. Então esse versículo ele fala de quem está pregado no sono, dormindo. Nos faz lembrar daquele gato Garfield. Quem conhece esse gatinho do desenho? Em que ele dormia no tapete da casa, há muitas horas dormia de babá, e até que ele acordou e despertou e disse: hora de acordar, e dorme na cama. Ele estava dormindo no tapete da sala, então ele acordou, falou que era hora de despertar, mas para ir dormir na cama, quer dizer, continuar dormindo, né? Há pessoas que gostam de dormir, eu gosto de dormir. Guiça. Hoje não tinha ninguém dormindo aqui, né? De manhã, na hora da palavra, a pastora pregando, aquele sono, mas já despertei. Então, tem pessoas que gostam de dormir como o gato Garfield. Você sabia que normalmente cerca de 30% da vida de uma pessoa é passada dormindo? Né? A pessoa passa 30% da sua vida só dormindo. Eu também às vezes sou um pouco como esse gato, às vezes estou na sala, no sofá, vou ver novela, vou ver assistindo. Às vezes, vou ver o repórter, quando eu vejo já acabou o mês, já acabou a novela, está fazendo, filme, aí eu desperto, aí eu vou dormir na cama.
nada é mais perigoso do que dormir. Não dormir no Senhor como aqueles que morrem, né? Então estão dormindo no Senhor. Mas aqueles que estão dormindo espiritualmente, estão ali, né, na sua vida, assim, como se, né, não desse amanhã, entra um dia, sai outro, e continua naquela mesma rotina, naquele mesmo passinho, e não desperta para Deus. Mas é uma acomodação espiritual, né? Estou bem aqui, estou tranquila, né? Estou acomodada, ninguém está me perturbando, vou ficar quietinha aqui no meu canto. Isso é dormir espiritualmente, é inatividade, né? Não tem atividade para fazer para Deus, porque se você for dentro de uma casa, você tem muita coisa para fazer, né? Uma roupa para lavar, uma louça. Nós temos que encontrar tempo também para as atividades do Senhor, trabalhar na obra de Deus, viver uma inércia, né? A pessoa fica ali parada, né? Não se move, não consegue ter ideia, não faz nada, ficar parado, totalmente parado. Também no culto mesmo, porque ou é uma obrigação para, né, contar para o IBGE, você é um cristão. Tem que estar ali naquele dia, sobre os domingos, né? Esquece que o reino de Deus, ele também é feito por trabalhos, por obras, como sempre fala, tem o caderno, o livro da vida, mas também temos o caderno das obras, né? Então temos que nos movimentar. A palavra de Deus diz o quê? Que os trabalhadores são poucos. E mandar o Senhor da Seara mandar os trabalhadores, porque a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, muitos poucos querem se envolver e trabalhar na obra de Deus. Há muito crente distraído espiritualmente, está desatento, desapercebido, sem conseguir ver o sobrenatural de Deus, quer ver as coisas de Deus acontecer, mas não faz nada para que isso venha acontecer. Não consegue ver as bênçãos, não tem direção muitas vezes daquilo que vai fazer, não percebe as oportunidades que Deus dá, porque Deus nos dá a oportunidade para falar da sua palavra, falar do seu amor, para entregar uma mensagem, um recado para alguém. Deus sempre vai nos dar oportunidade. Muitas vezes, por causa desse sono espiritual, a gente não percebe, a gente está dormindo, não está despertado. Aí a oportunidade vai e passa. Mas um dia Deus vai nos cobrar. Cuidados divinos, não está atento com os cuidados divinos, as coisas de Deus. Não está atento às ameaças do tentador, porque o inimigo quer isso, encontrar alguém que esteja o quê? Vulnerável, que não está ali realmente firme, convicto, despertado, acordado como sentinela, vigiando. Aquela pessoa que não está nem percebendo e, como a palavra diz, o diabo está ali, como um leão ao redor, para procurar uma brecha a poder estragar. Então ele vai sempre o quê? Trazer ameaças, fazer você, né, ficar com medo, fazer você ficar desesperado, porque você não está o quê? Atento, não está despertado. É muito perigoso dormir espiritualmente e esfriar na fé, porque esse sono espiritual vai esfriando, minando a nossa fé no Senhor. Que a gente já não consegue mais ver o que Deus tem para fazer, o que Deus está fazendo. Deus está fazendo, mas a gente não enxerga, porque a nossa fé enfraqueceu por causa do sono espiritual. Temos vários exemplos de pessoas que dormindo, pegaram no sono e pagaram caro por isso, né? Podemos lembrar de Sansão? Juízes 16, 19.
Diz assim a palavra do Senhor. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe os 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então, Sansão, por ter dormido, ele perdeu os cabelos e perdeu também a sua força, por causa do sono. Sulamita, Cantares 5, do 2 ao 6. Cantares 5, do 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Então, Sulamita, por ter dormido e ter demorado a se despertar, o noivo foi embora, né? Que dizia, eu sou do teu amado, né? Mas nessa hora, dormiu e perdeu o homem amado. Podemos ver também em Atos 29. Atos 20, versículo 9, diz assim. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então, Eutico, ele estava ouvindo a pregação, a palavra, mas o sono tomou conta dele, e ele acabou o quê? Caindo da janela. Ele dormiu no culto e acabou caindo. Isso significa que ele estava, né, não estava apercebido. Ele estava ali, né, mas aquilo foi tomando conta dele, aquele sono, até fazer ele o quê? Cair. Muitas vezes o sono espiritual vai nos levar muitas vezes à queda ou à morte espiritual. Também podemos ver 2 Samuel 4. 2 Samuel 4, do versículo 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. E foram os filhos de Ramon, o Berotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Esbocete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, e como que vindo tomar um trigo, e o feriram na 5ª costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram por toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram
a cabeça de Esbocete, Davi a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Esbocete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor ligou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua semente. Então, esse era o filho de Saul, o rei Saul. Dormiu ao meio-dia e foi morto por 2 dos seus empregados. Então, ele ficou o quê? Desapercebido. Ele achou que dormindo ele estaria bem. Mas o dormir dele trouxe o quê? A morte dele. Também podemos ver Mateus 25. Essa todo mundo já conhece. Mateus 25, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas os prudentes levaram azeite com suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saem ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então esse é outro exemplo de que nós devemos estar apercebidos, devemos estar enchendo nossas vasilhas de azeite, devemos estar atenta para quando o noivo chegar, a gente possa subir com ele e não ficar como os necios, né? Temos que ser prudentes nessa hora. Por isso, o despertamento espiritual vai manter, né? Vamos dormir um sono normal, mas vamos estar o quê? Vigilantes também. Vamos estar percebidos. Quando a hora que o noivo vier, a gente possa despertar e ir com ele. As nossas lâmpadas sempre o quê? Cheias. Porque as nossas vasilhas estando vazias, como vamos nos manter acordadas de pé? Vamos sentir o sono, a fraqueza, que a carne vai tomar conta, vai fazer com que a gente fique cada vez mais, né, querendo, né, o sono, querendo, agora não, daqui a pouco levando 5 minutinhos, aí vai ficando, quando vê, já foi. É rápido. Então, irmãos, é muito mais importante estar acordado do que dormindo. Principalmente na vida espiritual. Nossa vida espiritual tem que estar cada vez mais despertada, porque os tempos estão chegando e o Senhor está voltando. Para o corpo, dormir é bom, claro que dormir é bom, né? Vai descansar, vai te deixar mais revigorado, é bom para a pele, né? Vai nos deixar mais tranquilos, porque quem não consegue dormir, né, vai ficar agitado, nervoso, como uma criança que não dorme direito, né? Vai passar o dia chorando, berrando, e quando dorme, fica tranquilo. Mas esse é o dormir bom, é para a alma, né? É para o corpo, porque para a alma é perigoso. A nossa alma, ela tem que estar despertada para as coisas de Deus, como a pastora hoje pregou, falando a respeito da alma, né? Então a nossa alma, ela tem que despertar, desejar estar
pecado, a tentação, a gente tem que dizer não, né? Escolher Deus. Como então nos mantermos acordados espiritualmente e como se manter acordado por mais tempo? A primeira recomendação de Deus para nós é ter um despertamento espiritual contínuo. Todos os dias temos que despertar espiritualmente para o Senhor. Como podemos fazer isso? Mateus 26, do 36 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele, um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar para a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Então, manter-se o que? Em vigilância. Porque se a gente não cuidar, esse sono virá sobre nós. Porque a nossa vida ela vai estar sempre ali, né? Como fala, né? A carne lutando contra o espírito. Como o Senhor fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a gente der vazão à nossa carne, a gente vai continuar dormindo, adormecido, com os olhos pesados, como ficaram os discípulos. E a gente não vai conseguir ter comunhão com Deus, nós não vamos conseguir ler a palavra. E isso faz o quê? Com que a gente enfraqueça. E ele fala, né? E eles estavam dormindo e repousando, uma hora que era para estar o quê? Despertado, como ele pediu. Vim aqui e vigiem comigo. Porque a hora que a gente não vigiar, o noivo vai vir. E a gente que não está percebido, não está despertado, nessa hora, ele vai passar e a gente vai ficar. Então ele fala que o traidor estava para poder chegar. Então eles tinham que se levantar, se despertar e ir. Então os sintomas de falta de vigilância espiritual são a acomodação com o que somos, né? A gente é daquele jeito, a gente nasceu assim, não vou morrer assim, não quer mudar, não muda, não procura fazer nada, não pede a Deus para mudar. Ela fica ali naquela acomodação, a ausência de vontade de crescer. Eu não quero não, para mim cheguei no patamar que para mim está bom, não vejo grandes coisas, não quero crescer. Ele fica ali parado no mesmo lugar. Outro sintoma é o acúmulo de poeira em nossa vida espiritual. Já viu um lugar que a poeira vai se acumulando,
Como se eu for limpar, vai dar mais trabalho, vai gastar mais produto, vai fazer mais esforço, vai ser bem pior, né? Então, por que não limpar logo? Nessa poeira, a gente tem que fazer essa faxina todo dia na nossa vida, né? Quando acordarmos, antes de dormir, durante o dia, pedir ao Senhor para tirar, né, o que não provém dele, o que está nos fazendo ficar acomodados, parados, com esse sono espiritual, que está impedindo a gente de avançar, a gente seguir adiante. Temos que fazer, não deixar acumular essa poeira espiritual em nossas vidas. Quando algumas práticas normais da vida de um crente começam a desaparecer, estamos correndo perigo também, né? Aquilo que era normal na vida do crente fazer, louvar a Deus, fazer as coisas para o Senhor, de repente aquilo vai diminuindo, vai perdendo, né, campo, e a pessoa vai não mais fazendo como fazia antes. É como fala, né, perdeu o primeiro amor, já não faz mais aquilo ali. Você está correndo perigo de estar vivendo um sono espiritual. Falta de interesse em testemunhar, falta de vontade de frequentar a igreja. Hoje não, vou deixar para depois. Hoje está frio, hoje está chovendo. Hoje eu não vou não. Aí fica naquela falta de interesse. Claro, tem casos e casos. Nós temos também que avaliar. Mas tem pessoas que deixam com que aquilo vai se paralisando a si mesmo, né? E ela não percebe que aquilo é muitas vezes o inimigo colocando essa barreira, impedindo de prosseguir. Então ela perde totalmente o interesse e acha que frequentar a igreja, para quê? Como o pastor sempre fala, vou assistir a live, dali eu estou vendo, mas daqui a pouco está dormindo. E ninguém consegue ficar escutando. Se estiver deitado, então, aí que vai o sono pegar quando acordar, já passou 10 mensagens, não adianta de nada. Você não aprendeu nada, não cresceu nada, não se fortaleceu em nada. Bem? Outra coisa, negligência na leitura da Bíblia, né? Negligenciar, vamos ler, né? Essa semana, você leu? Não, esqueci. Não tive tempo. Sempre tem algo impedindo você de estar ali meditando, se alimentando da palavra. Falta de interesse em contribuir, seja com dízimo, com as ofertas, em participar das coisas da igreja. Eu olho mesmo, hora e meia, eu estou passando papelzinho aí para todo mundo, né? Nossa, contribuir, quer ajudar, quer participar. Poucos são os que realmente fazem, né? Se empenham na sua palavra, vão lá e contribuem. Mas falta o interesse, né? Porque não tem interesse não em contribuir, mas em participar das coisas que é para Deus. Porque não é para a pastora, não é para o homem, é para Deus. A própria palavra diz que tudo que a gente faz tem que ser feito como se fosse para Deus, não para os homens. Quando a gente faz para Deus, Deus vai nos retribuir conforme o nosso coração. Então, parece até que o primeiro amor está se esfriando, mas é bíblico, né? No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Começamos a ver defeito em tudo. Fugimos de olhar para nós mesmos, né? A gente quer olhar sempre o defeito do outro, e a gente sempre perfeito. Apocalipse 2, do 4 ao 5. Apocalipse 2, do 4 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: tenho, porém, contra ti que deixaste de teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e
tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então o Senhor avisa, lembra de quando você caiu, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, fazer da maneira como você fazia, que era tão alegre, que era tão cheio de alegria no coração, fazer as coisas com amor para Deus. Depois passa um tempo, parece que aquilo vai perdendo o interesse, vai se esfriando, já faz de qualquer maneira, já não faz como fazia no começo, mas o Senhor dá um alerta e pede que venha um arrependimento e volte. Que é importante. Uma senhora, ela perdeu os próprios óculos e procura daqui, está procurando, por fim, ela descobriu que o óculos estava em sua cabeça. Ela olhou para ela mesmo, procurou dela mesmo. Ela procurou em tudo, menos olhou para ela. Mas quando ela percebeu, o óculos estava na cabeça dela, estava nela mesmo, né? Então muitas vezes nossa vida é assim. A gente procura, vê os defeitos, problemas, está sempre em algum lugar, menos em nós mesmos. Mas a gente tem que olhar para nós mesmos, nos arrepender e voltar para o Senhor, né? Precisamos redescobrir o agir de Deus e nos ajudarmos com Ele, nos unirmos cada dia mais com Cristo. Amados, mantenham-se em vigilância, pois o sono espiritual dispõe a companhia dos mortos, que a gente vai estar ali, já não vai estar mais sentindo nada, vai estar como morto. O morto não sente mais nada. Você bota ele de um jeito, ele fica, você bota do outro, ele fica, porque morreu, acabou, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. A segunda recomendação é: mantenha-se em constante ação, né? O verso diz: levanta-te dentre os mortos, né? Quando nós lemos lá em Efésios, se chegarmos ao ponto de estarmos entre os mortos, precisamos nos o quê? Exercitar, temos que nos mover, temos que sair dali daquele meio, porque o corpo ele fica parado. Nós não podemos ficar parados, acomodados em um só lugar. Temos que nos mover para o reino de Deus. Mateus 8, 21 ao 22. Mateus 8, do 21 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: e outro de seus discípulos lhes disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultarem seus mortos. Nós já não somos mais mortos. O Senhor já nos deu vida, e vida em abundância. Então nós não podemos mais andar como os mortos, ou seja, as pessoas que não têm Cristo, que não têm Deus, elas estão mortas espiritualmente, porque ainda não tiveram vida de Jesus nelas. Deus ainda não despertou aquelas pessoas. Então elas vão lá e enterram seus mortos. Aí foi um exemplo que Jesus deu, né? E nós que estamos seguindo Ele, nos chamou para segui-lo, não podemos andar como os mortos. Isso não quer dizer que um parente seu, um ente seu que morreu, você não vai lá velar e enterrar. Você pode ir, mas ele está falando da parte espiritual, de você andar com uma pessoa que não tem Deus, não quer saber de Deus, não faz as coisas de Deus, e você andar, estar ali no meio delas. Você tem que andar com pessoas que realmente vão viver uma vida com Cristo. Você despertar para isso, né? Os discípulos, Jesus chamou, ele quis ir lá sepultar o Pai, mas Jesus falou: segue, deixa os mortos sepultar os seus mortos, né? Então,
Já se imaginou você dormindo com os mortos? Antes do morto, você lá dormindo com o morto? Mais uma noitezinha lá no ML, você já parou para pensar? Né? Vai ficar ali, claro, vai ficar cheio de medo, viu? Uma hora o outro vai levantar, não vai fazer nada. Mais fácil vir entrar ali e fazer o que eu vou, né? Mas não é nada agradável, né? Porque ele não vai se mexer, não vai fazer nada, vai roncar. Então, para não ser confundido, não espere o ânimo chegar para agir. Haja antes que o ânimo, o desânimo te pegue. Quando você vê que as coisas estão paralisando, estão começando a ficar mais lentas, desperta, Senhor, me tira desse sono espiritual. Me ajuda a estar acordado para Ti. O mais perigoso do desânimo em nossas vidas é que ele é algo progressivo. Ele começa um pouquinho aqui, daqui a pouco vai um pouquinho, vai aumentando. Você não consegue nem mais levantar. É igual a pessoa com depressão, né? Ela se clausura, vai começando, daqui a pouco ela não quer ver ninguém, quer ficar no escuro, não consegue sair de casa, tem medo de tudo. Isso é horrível. Já ouviu falar da experiência das rãs na panela? A rãzinha? Você jamais conseguirá colocar uma rã numa panela de água quente, pois ela pula para fora. Mas quando ela vai tendo a água aquecida, morre na água fervente sem perceber. Então, botar ela lá, ela pula, ela sai. Mas a água morna, está morninha, daqui a pouco vai ver quando vê ela já morreu. E assim é a nossa vida espiritual. Vivemos um tempo de cristianismo meio morto, sem gosto, sem compromissos com a obra de Deus, com as coisas do Senhor. Mas quanto a você, se mantenha em constante atividade, busca fazer algo para Deus no seu dia a dia, envolva-se com a igreja, nos cultos, nas orações, no louvor. Quantas pessoas vêm à igreja e não louvam a Deus? Na hora do louvor, em vez de louvar o Senhor com a boca fechada, mas para falar é uma beleza, para fazer tititi no ouvido é uma beleza, para ali um cafezinho, um biscoitinho, a boca abre que é uma benção. Mas na hora de louvar a Deus, parece que as coisas não fluem, fica tudo ali trancado, né? Incrível, né? Para oração, fulano, vamos orar. Hoje não, amanhã eu oro. Então, gente, tem que se envolver. Se possível, dance para o Senhor. O Senhor não vai se importar se você estiver dançando para Ele, não. A vida no som na presença de Deus. Miriam tocou o tamborim, né? A Neide sente vontade de tocar ali o tamborim. Às vezes ela fala, eu queria pegar o tamborim. Vai lá e pega. Deus se agrada. Ele quer a alegria do seu povo, né? Pela presença dele no lugar. Então, louvar a Deus é importante, orar, né? Vir à igreja, participar das coisas do Senhor, dançar para Deus. Pode dançar, não tem problema. A moça no outro dia estava lá do outro lado, desse lado, atravessou o sinal, continuou dançando. Deus se alegrou com a atitude dela. Enquanto muitos ficam, às vezes, parados, tem alguém lá fora dançando para Deus, né? E Deus, ele se agrada disso, né? Porque a palavra diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, Jesus disse, minha comida e bebida é fazer a vontade do Pai. João 4:34. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua
obra. Então, a vontade do Senhor era realizar a obra, e a comida dele era essa, porque os discípulos ficaram querendo saber, né, quem porventura tinha trazido algo para comer para o Senhor, porque ele fala lá no 31, entretanto seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tem para comer, vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventuramente comer? Então ele fala, não, minha comida é fazer a vontade do Pai, a sua obra, né? Então esse alimento espiritual vale mais do que o alimento da carne. Muitas vezes é difícil até mesmo fazer um jejum, porque tem que se abster do que vai comer, mas é importante para o nosso fortalecimento espiritual, para nos manter firmes, de fé, avivados, né, espiritualmente, vai nos fazer mais sensíveis às coisas de Deus, à voz de Deus, e fazer a obra que Ele quer que nós façamos, amém? Então, abaixo a inércia e o desânimo, né? Vamos colocar lá para baixo. A terceira recomendação é mantenha-se em constante comunhão com Deus. A comunhão com Deus é importante todos os dias, né, da nossa vida, a gente ter essa comunhão maravilhosa com o Senhor, acordar, né, de manhã ou na madrugada e falar com o nosso Pai, conversar com Ele, como um pai conversa com o seu filho, né, um amigo conversa com o seu amigo. Assim Deus quer ter comunhão conosco. É do interesse de Jesus que seus filhos não fiquem dormindo espiritualmente. Ele quer ajudar, fortalecer as nossas vidas para as batalhas do dia a dia, para os fins dos tempos que está chegando. Mas é preciso que pratiquemos sua presença, que a sua companhia e o seu agir também, que a gente pratique estar na presença de Deus sempre, todos os dias. Verifique o que está embaçando os seus olhos, impedindo de você perceber a presença de Deus em sua vida. O que será que está como impedimento, como um empecilho, impede você de realmente deixar aquilo de lado e buscar a Deus, fazer como Deus quer? Quando estamos frios, não vemos o mover de Deus. Dormindo, Deus abençoa e nós nem percebemos que Deus nos abençoou, né? Quando estamos despertados, o mínimo que Deus faz, a gente percebe, isso aí foi uma bênção, isso aí foi um livramento, isso aí foi um milagre. Mas quando estamos realmente dormindo, vai acontecer e a gente vai achar que é uma coisa normal, é sorte, foi sorte, como o mundo fala, né? Mas não, é Deus. O problema grave. Quanto mais distante de Deus ficamos, mais corretos nos achamos, né? Achamos que estamos para mim que é certo. Porém, quanto mais nos aproximamos, mais percebemos nossas fragilidades, nossos pecados. Nós podemos ver isso em Isaías 6. Isaías 6, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: para onde foi? Isaías 6, do 1 ao 5. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, no seu séquito estilo templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou oferecendo
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Das nuvens serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como Atenais. E o 7 aqui fala: com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, Isaías achou que ele ia perecer, que ele ia morrer, porque ele tinha visto, o Senhor dos Exércitos, que a glória do Senhor estava ali naquele lugar, Então, ele reconheceu que havia o quê? Pecado na vida dele. Então, quando estamos, mais próximos de Deus, a gente reconhece que erramos, que pecamos, podemos chegar diante dele e ele vai nos tirar o pecado, vai nos perdoar, se verdadeiramente nos arrependermos. Pedro estava pescando quando Jesus se aproximou, se achou indigno e disse: retira-te de mim, pois sou homem pecador. Ele achou que ele estava sem roupa e ele estava ali pescando, e quando Jesus chega, ele já reconhece que ele era o quê? Um pecador. Quando não temos comunhão com Deus no dia, diálogo, oração e leitura, a alegria também espiritual. Vamos viver a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não fomos criados para sermos um pouco felizes, um pouco derrotados. No Apocalipse, até há uma condenação de Jesus aos que não se comprometem. É o efeito da água morna, Apocalipse 3. Apocalipse 3, do 15 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, esse é o efeito que faz quando se bebe uma água morna, uma vontade de vomitar. Então, assim o Senhor nos vê quando a gente nem é frio nem é quente, não faz a obra de Deus, nem dá a importância que deveria dar, fica ali naquela lentidão, naquela moralidade. Deus vai e está fora. Mas hoje, Deus está cutucando você para acordar. Não se irrite com Deus, Ele quer o melhor para a sua vida. Acorde logo. Se você não acordar logo, as coisas ficam mais desafiadoras. A Bíblia diz que Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Então, se você não for pelo amor, vai vir pela dor. É muito arriscado ser acordado por Deus de outro modo, Então, irmãos, experimente as alegrias de um despertamento espiritual na sua vida. Mantenha em constante vigilância, mantenha-se em constante atividade, mantenha-se em constante comunhão com Deus. Viva em constante despertamento espiritual, porque próximo está a vinda do Senhor. Amém? Então, essa é a palavra dessa noite. Nós estamos realmente vivendo uma vida de despertamento. Não deixamos sono espiritual tomar conta das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Te damos graças nessa hora por tua palavra, Senhor. Pelo recado que o Senhor tem nos dado, Senhor, constantemente em tua igreja. Obrigado por mais esse dia, pela manhã que tu nos deste agora à noite. Pai, ajuda-nos a viver, Senhor, a tua palavra, que o recado do Senhor tem trazido neste altar não venha, Senhor, ser indiferente às nossas vidas,
solo dos nossos corações e como uma semente germinando, crescer e dar frutos. Guarda, proteja os nossos corações a semente que foi semeada, tanto pela manhã como agora à noite. E ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor, uma vida para Ti, porque nesse mundo, Senhor, tudo vai passar, mas uma vida com o Senhor é para a eternidade. Por isso ajuda-nos a viver ela agora, aqui neste lugar, não deixar para amanhã, Senhor, em nome de Yeshua. Desperta a tua igreja, Senhor, desperta a tua noiva, para mais, Senhor, um dia, Senhor, para mais uma noite, Senhor, vai nos despertando para o serviço da tua obra, vai nos despertando para a leitura da tua palavra, a comunhão com o Senhor, a estar vigilante, a fazer, Senhor, a tua vontade. Ó Senhor, como o Senhor Jesus falou, que é, Senhor, fazer a vontade do Senhor e a sua obra. Ajuda-nos, Senhor, nos empenharmos mais para as coisas, inclinarmos para as coisas do alto e não para os terrenos, porque os terrenos passarão. Obrigado por essa noite. Leva-nos de volta, Senhor, aos nossos lares, debaixo da tua proteção, da tua segurança, e que possamos, Senhor, ter um resto de noite abençoado, uma semana de vitória. Oh Pai, dá-nos, Senhor, solução, Senhor, dos problemas, dos projetos, vai guiando, direcionando o teu povo. Senhor, que tu possas guardar e proteger cada um do seu trajeto, que isso seja para a honra e para a glória do teu nome, te pedimos. E já te agradecemos por tudo. Amém e amém, Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.